bênção de Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Quero agradecer muitíssimo ao bom Deus por mais uma vez ser generoso para comigo, dando-me a oportunidade riquíssima de estar com a noiva do Cordeiro nesta cidade para celebrar o seu precioso nome. Amém. E com o privilégio de dizê-lo que Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Agradecer muitíssimo ao bom Deus pela vida, pela família, pelo ministério do anjo desta igreja, pastor José Orisvaldo Nunes, pelo voto de confiabilidade, ceder o seu altar para ministrar a palavra de Deus e com uma dádiva celestial, permitindo-me cooperar com o seu digno, com o seu honesto, com o seu transparente, sério, fértil, frutífero e honrado ministério. Que o Senhor continue conservando-o debaixo do sangue do Cordeiro, cercando com os exércitos dos céus, sustentando com as suas potentes mãos e preservando-o com a graça do Cristo, livrando-o dos dardos inflamáveis do maligno. Amém. E que ele possa continuar avante, como esse atalaia de Deus, demolindo as fortalezas do diabo, expandindo o reino de Deus, cuidando da noiva do Cordeiro e proclamando que Jesus é o Senhor. Cumprimentando-o, cumprimento todos os homens de Deus que constituem o ministério geral desta igreja, que de uma forma honrosa, meritória e qualificada, ao lado do pastor Orisvaldo, ajudam a cuidar da noiva de Cristo nesta cidade. Todos os membros da diretoria, todo o corpo ministerial desses santos homens de Deus que têm doado a sua vida ao altar do Evangelho. Que o Senhor seja louvado por esses bons servos fiéis de Jesus Cristo. Também agradecer muitíssimo ao pastor Elias, um representante legal e fidedigno do pastor Orisvaldo e desta igreja, desta convenção na cidade de São José da Laje. Fiquei surpreendido ontem ao chegar naquela cidade, com muita chuva, o evento feito em um ginásio, e o ginásio estava cheio de crentes. E foi uma noite memorável, salvação de almas, uma igreja que marcha em avivamento. E eu quero agradecer ao pastor Elias, sua muito digna esposa, a irmã Maria das Dores, conhecida por vós como a irmã Dorinha, e agradecer esse casal que foi o instrumento que Deus usara para que eu pudesse estar aqui hoje, servindo ao Senhor com os irmãos. Tenho alguns amigos aqui, se eu citar os nomes, eu vou ser ingrato, injusto com eles, mas no nome do pastor José Olímpio, eu cumprimento a todos os meus companheiros que têm sido generosos para comigo aqui nesta cidade. Abra sua Bíblia, por favor. Não vou trazer nada novo para os irmãos, vou apenas lembrá-los aquilo que os irmãos já conhecem. Diante do excelentíssimo senhor presidente da convenção desse estado, pastor dessa igreja, membro da diretoria da convenção geral, então não vou ter a petulância de falar algo aqui além da minha habilidade. Então, como é só lembrá-los o que os irmãos já sabem, eu vou usar aqui um personagem da escola bíblica dominical da classe infantil da nossa igreja para falar um pouco sobre ele. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo de número 8. Capítulo de número 8.
capítulo de número 8 do livro de Gênesis, e vamos ler hoje versículos 20 e 21. Livro do Gênesis, capítulo de número 8, versículos 20 e 21. Se você o achou, e por bondade nós vamos até o versículo 22. Se você achou, diga glória a Deus. Diz o texto bíblico assim: edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo, e de toda ave limpa, e ofereceu holocaustos sobre o altar. Veja, tem algo que parece muito simplório aqui, mas é uma novidade. A questão da edificação do altar e a questão da oferta de holocausto. Oferta de holocausto. Edificou Noé um altar ao Senhor e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa e ofereceu holocaustos sobre o altar. E o Senhor cheirou o suave cheiro, e disse o Senhor em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo o vivente como fiz, enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. Amém. A base, nós vamos, por bondade, se Deus nos permitir, usar esses 3 versículos, mas eu vou usar como base a parte A do versículo 20, que diz: edificou Noé um altar ao Senhor. Amém. Por bondade, assentai-vos. Assentai-vos. Como nós estamos a 13 dias do encerramento do ano que nós estamos inseridos, e na expectativa de um novo ano, este capítulo nos proporciona isto. E o momento que tenho convosco, vou falar um pouco com os irmãos, baseado nesses 3 versículos, fundamentado no seguinte tema: construtor de altar. Construtor de altar. Construtor de altar. Todo o cenário do capítulo 8 vai nos sinalizar a finalização do grande dilúvio que Deus utilizou como método judicial para punir aquela geração ímpia contemporânea do seu servo Noé. E no final deste dilúvio, Noé esteve dentro da arca com a sua família e com os animais que Deus designara colocar dentro da arca, num período de 1 ano. E quando o dilúvio finda, numa regência de propósito de Deus, exercendo o seu controle sobre a arca, esta arca vai ancorar no monte que a Bíblia o chama Ararat. Quando a arca está ancorada, Noé vai tomar algumas atitudes. Primeiro, a Bíblia vai dizer que ele vai abrir a janela da arca para ver como é o cenário que está do lado de fora, porque ele está 1 ano sem saber o que acontece, segundo a sua ótica, no seu exterior, porque durante 1 ano, dentro da arca, visualizava suas famílias e os animais que ali estavam. Então, a primeira coisa, quando ele percebe que a arca está ancorada, ele abre a janela da arca e visualiza. Depois, ele faz uma sondagem, e essa sondagem do solo, ele vai liberar primeiro o corvo não volta. E depois ele libera uma pomba, ela faz 3 voos,
No primeiro, ela não consegue solo e ela retorna à arca. 7 dias depois, ele pega a mesma pomba e a solta, e ela já percebe que já tem brotos na terra, e ela traz consigo um broto de oliveira, um galinho de oliveira, e Noé percebe que as águas já estão minguando, o solo já está enxugando. E 7 dias depois, ele pega a mesma pomba, a solta, e a Bíblia vai dizer que ela nunca mais tornou a ele, e ele percebe que o solo está enxuto. Só que ele também não toma nenhuma outra atitude, a não ser tirar a cobertura da arca e fazer uma visão plena do solo a qual ele está inserido. E depois dessa atitude, Deus vai falar com ele. Ele fica há 1 ano dentro da arca e não há um ecoar da voz de Deus. 1 ano predomina o silêncio de Deus. E quando Deus fala com ele, Deus vai dizer para ele o seguinte: para ele sair da arca, ele, a mulher, os filhos e as mulheres dos filhos. Deus trabalha com princípios e Deus estabelece princípios. Primeiro, honrando o seu representante. Deus fala com ele, Deus não fala com a esposa, não fala com os filhos e não fala com as mulheres dos filhos. Deus fala com ele. E Deus dá o princípio hierárquico como deve sair da arca. Deus diz: tu, depois sua esposa, depois seus filhos, depois as mulheres dos teus filhos e depois os animais. E quando Noé sai da arca, totalmente com a sua família, e depois de 1 ano, ele vai pisar novamente em solo terreno. E quando ele pisa no solo, toda a residência, tudo destruído. O solo é novo, no sentido de uma nova terra, um novo tempo, uma nova história. Tudo acabara com o dilúvio. As únicas coisas que estavam ali era a família de Noé, digo pessoas, em coisas a arca, e os animais. São as únicas coisas existentes após o dilúvio. Noé, sua família, representada na esposa, nos seus filhos, nas suas noras, nos animais e a arca. E agora, como recomeçar a vida, se tudo está destruído? Se não tem uma residência para a família, como dar um novo passo? Noé, quando pisa em solo, você vai perceber aqui que não tem voz de Deus ecoando, não há um sinal direto de Deus, e a primeira atitude de Noé, depois que ele pisa ao solo, foi construir um altar. A primeira atitude dele foi construir um altar. E você percebe que, e você vai entender, se o tempo nos permitir, por que Deus nos faz coisas, nos dá ordem, que aparentemente não tem lógica, que só o tempo no futuro nos faz compreender. Porque qual o objetivo de Deus, além da procriação, chegar para Noé e mandar colocar casais de aves, de animais, e Deus dá as espécies e a qualidade? Se Noé não colocasse aves e animais limpos naquela arca, agora, 1 ano depois, ele não tinha oferta para oferecer a Deus. E ele está oferecendo aves ao Senhor, ele está oferecendo animal ao Senhor limpo, porque há 1 ano, sem ele entender, ele obedeceu à ordem de Deus. E ele vai oferecer o holocausto. Guarde bem que a Bíblia diz que ele ofereceu o holocausto ao Senhor.
holocausto só vai ser regulamentado em Levítico. Isso é inédito. Como é que esse homem toma uma iniciativa? E por que Deus em Levítico vai regulamentar e proibir que ninguém pode comer as gorduras da oferta que é dele? O que vai mexer os sentimentos de Deus? Noé. Em oferecer a oferta de holocausto ao Senhor. E quando ele oferece, a Bíblia vai dizer no versículo 21, que o Senhor cheirou. Ou seja, o que ele ofereceu ali, o aroma vai chegar às narinas de Deus. Só que se você pegar o verbo cheirar, numa linguagem antropomórfica, você percebe que, ainda que Deus não está falando, mas Deus não está distante de Noé. Porque para cheirar aquilo, além do vento, do oxigênio, levar o aroma até Deus, mas diz que, a Bíblia não diz que o vento levou o aroma da oferta até o Senhor. A Bíblia diz que o Senhor cheirou, e o Senhor cheirou. Se o Senhor cheirou, significa que Deus não estava distante de Noé. Ainda que Deus não estava falando, ainda que não tinha fenômenos, ainda que não tinha uma revelação plena de efeitos, de evidências sobrenaturais, mas no ato de Deus cheirar, sinaliza que Deus estava ali presente, que Deus estava recebendo, ao ponto desta oferta mudar um decreto, mudar uma determinação do próprio Deus, de juízo. E Deus diz que por meio daquela oferta, Ele não iria mais exterminar o homem, da forma que Ele exterminou. Deus vai mudar de atitude, Deus vai mudar de projeto, Deus vai mudar de plano, Deus vai mudar de decisão, por causa de um altar, de uma oferta, que Deus não mandou construir, mas que um homem voluntariamente vai construir para Deus. Ao ponto de Deus não só mudar a atitude dele, mas de Deus mudar também toda a circunstância na terra. Que Deus vai dizer que enquanto a terra durar, a terra vai ter sementeira e colheita, vai ter frio e calor, vai ter verão e inverno, dia e noite isso não vai cessar. E Deus muda tudo isto por causa de um homem que saiu da terra, da arca, e pisa em um solo que não tem nada, E ao invés de pensar em si mesmo, ao invés de pensar na sua família, ele vai pensar em Deus, construindo algo para Deus, que a Bíblia chama de altar. É isto que eu quero compartilhar convosco, porque o grande segredo do sucesso para 2019, ainda que toda a população brasileira resgatou o seu patriotismo e tem uma expectativa de uma nova política no país, mas à luz da Bíblia, o sucesso do povo de Deus em 2019 é quando cada servo de Deus reconhecer que ele é um construtor de altar. E nessa construção de altar, Noé vai nos ensinar algumas lições. Veja, o solo estava todo destruído. Não havia nada de residência, de alimentação, não havia nada. Estava a família dele ali. O que Noé vai fazer? Noé vai edificar ou construir um altar. O que Noé nos ensina com este ato? A primeira lição que ele nos dá é esta: não dê um
passo na vida sem antes construir um altar. Veja que ele desce da arca, mas ele não toma nenhuma atitude, ele não vai construir casa, ele não vai plantar nada para sobrevivência. A primeira atitude dele é construir um altar. Ele nos ensina o seguinte: não dê um passo na vida sem antes construir um altar. O que eu aprendo aqui? Noé não iniciou nada em sua vida após o dilúvio sem antes construir um altar. Ele não iniciou nada para a sua vida particular, familiar, nada pós-dilúvio, sem antes construir um altar. Essa atitude dele mostra a prioridade dele. A prioridade dele não era com terreno, era com celestial. A prioridade dele não era com material, era com o espiritual. Isso vem nos ensinar algo, contextualizando que, querido, não faça nada sem antes priorizar o reino de Deus em sua vida. Uma das maiores crises que tem se evidenciado nestes últimos dias é que muitos, até mesmo aqueles que se dizem servos de Deus, muitos têm colocado o Senhor Deus em segundo plano em suas vidas. Eis a razão das frustrações, eis a razão das escassez, eis a razão dos fracassos, eis a razão da sequidão, eis a razão do raquitismo espiritual, pois essas pessoas acham que podem fazer de tudo sem ajuda e sem a presença de Deus. Querido, aqui vai um conselho ou um lembrete. Se você quer ser bem-sucedido na vida, então priorize o Senhor. Dê toda a honra ao Senhor. Valorize ao Senhor. Valorize o reino de Deus em sua vida. Não aceite construir alguma coisa em sua vida sem a presença de Deus. Muitas das vezes dizemos que deu errado e colocamos na conta do diabo. E muitas das vezes não tem nada de diabo. O problema foi nós, que não priorizamos o Senhor, que não trouxemos o Senhor, que não demos o devido lugar ao Senhor. E Jesus, no Sermão da Montanha, do capítulo 6, ele vai ensinar: buscai primeiro no sentido de prioridade, primazia, de honra, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E ele está dizendo o seguinte: se você buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, não se preocupe com as coisas na terra, que as coisas na terra serão acrescentadas. Jesus não disse serão dadas, ele disse será acrescentado. Ou seja, quando você prioriza o Senhor, ele acrescenta. Significa que quando você não prioriza, ele diminui. Só há acréscimo quando há prioridade a ele. Aleluia. 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 Outra verdade que Noé nos ensina aqui é que Noé, antes de procurar um abrigo para si, porque Deus
liberou uma promessa para ele que tinha liberado em Gênesis 1:28. Deus repetiu a promessa para ele, reproduziu a promessa para ele e disse: ó, crescei, multiplicai, enchei a terra. Ou seja, Noé ali era a célula máter biológica de Deus para o desenvolvimento e a nova geração. Ele estava com essa promessa, mas ele não foi procurar abrigo para a família. Ele não foi construir casa para ele, para a sua esposa e para os seus filhos e nora. Não. Sabe o que ele foi fazer? Construir um lugar para atrair a presença de Deus. Ele foi preparar um ambiente exclusivo para o Senhor. Ao invés de preparar um ambiente para ele e sua família, ele foi preparar um ambiente para o Senhor, para atrair a presença de Deus. Sabe o que significa isso, servos de Deus? Cada um de nós precisamos ter um lugar exclusivo para Deus em nossa vida. Sabe por quê? Porque o Senhor Deus não vai disputar espaço em sua vida com ninguém. Deus não vai disputar espaço na sua vida com ninguém. Se você está colocando Deus para fora, ou não está dando lugar para Ele na sua vida, Ele não vai disputar lugar com ninguém. Ele quer a exclusividade em você. Se Ele não tiver a exclusividade, meia parte de você Ele não quer. A metade do seu coração Ele não quer. A metade da sua vida Ele não quer. Ou Ele quer estar totalmente em você e ter você totalmente exclusivo, mas Ele não aceita negociar partes. Ou é a totalidade ou não é. Ou Ele é integralmente seu ou não é. Ou você pertence a Ele por completo ou não pertence. Então, Noé nos ensina o seguinte: prepare um lugar para atrair a presença de Deus até você. Crie um ambiente em sua vida, em sua história, em sua família, para atrair Deus até você. Crie um ambiente, seja ele o teu coração, seja ele a tua alma, seja ele o seu espírito, seja ele a sua mente, seja ele o seu corpo, enfim, um lugar reservado, em que o Senhor, ao olhar para você, seja atraído, e desça, e se revele, e habite, não só onde você está, mas dentro de você. Sabe por quê? Primeiro, o Senhor não vai em qualquer lugar. O Senhor não se manifesta em qualquer lugar. O Senhor não se revela em qualquer lugar. Ele só se apresenta, só se revela aonde tem um ambiente preparado para atraí-lo. Para atraí-lo. Sabe por que o Senhor não vai mais em muita casa de crentes? Porque ali não tem mais um ambiente para Ele. Os entretenimentos roubaram o lugar, o ambiente de Deus. Sabe aquele lugar que dobrávamos os nossos joelhos? Nem ali frequentamos mais. Aonde tinha as marcas das nossas lágrimas, ali não vamos. Ali era o ambiente criado para atraí-lo. Ele não vai em qualquer lugar. Noé cria um ambiente para atrair ao Senhor. Não basta dizer, vem aqui, Senhor, fale aqui. Temos que criar um ambiente.
E não tem desculpa, porque Noé desconstrói todas as desculpas. Porque um ano caindo água sobre a terra, os restos mortais de muitos seres humanos ainda estava sobre a terra em estado de putrefação. Mas isso não foi impedimento para Noé criar um ambiente para atrair a presença de Deus. Ou seja, não há desculpa para negligenciarmos os nossos valores e a prioridade de Deus em nossa vida. É possível, em meio ao caos, criar um ambiente para atrair a presença de Deus. Hoje nós não precisamos nem retornar ao altar. Precisamos mais do que isso, porque o altar nem existe mais. Precisamos é construir o altar, o ambiente, para que o Senhor venha. Aleluia, 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 glória a Deus. Agora, senhores, preste atenção num detalhe aqui. A Bíblia diz no versículo 20, edificou ou construiu Noé um altar ao Senhor. Pergunto aos senhores, quem mandou Noé construir aquele altar? Deus não mandou. Não teve anjos ali. Não tinha uma ordem para ele construir altar. 2, não tinha nenhuma legislação para a construção do altar. Altar vai ser regulamentado a partir de Êxodo 25. E depois em Levítico Deus estabelece, no capítulo 1 e capítulo 6, as leis do altar e as ofertas. Não tem lei, não tem regulamento e não tem ordem. 2, este altar é uma novidade. Aonde ele tirou esse altar? Da onde ele se baseou para ele construir esse altar? É uma novidade. Da onde ele tirou isso? Eu vou lhe mostrar hoje, à luz da Bíblia, da onde ele tirou. Se Deus não mandou, não tinha anjo, não tinha regulamento, e ele vai edificar um altar. Sabe da onde ele tirou o modelo desse altar? Sabe da onde ele tirou esse altar? De dentro dele. Ele foi materializar algo que já existia dentro dele. E é a segunda lição que eu aprendo aqui. Materialize o altar que Deus projetou dentro de você. Não havia regulamento. Ele está materializando aquilo que existia dentro dele. Jesus vai ensinar, querido, que a boca só fala daquilo que o coração está cheio. Salomão vai ensinar que o coração alegre formoseia o rosto. Nós somos do lado de fora aquilo que somos do lado de dentro. Aquele altar estava dentro dele, e ele vai materializar algo que já existia dentro dele. Aí você me diz assim, mas eu não acredito nisso, isso é uma heresia. Então rasgue na Bíblia a primeira visão de Deus sobre Noé, que da Bíblia diz assim:
E achou Deus graça em Noé. Isso aqui é uma inversão, porque graça se acha em Deus. E a Bíblia diz que Deus achou graça em Noé. Ele já carregava intrínseco nele as virtudes divinas. Porque achar graça em Deus é fácil. Agora Deus olhar para um homem e diz: eu acho graça em você. E se você quer uma outra prova, o nome de Noé significa consolação, ou aquele que foi gerado para consolar. É o nome do Espírito Santo que Jesus vai dar. Então ele vai materializar algo que já existe dentro dele. E daqui a pouco você vai entender isto. E o que eu aprendo que diz assim, edificou? Ele vai edificar sem Deus ter mandado. Sabe o que Noé nos ensina? Ninguém mandou Noé construir um altar. Nem Deus. Foi uma atitude voluntária e prazerosa dele. Ele foi voluntário e edificou com prazer. Sabe o que Deus está nos ensinando, queridos? Não faça nada para Deus por obrigação, que Ele vai rejeitar. O Senhor não aceita serviço, o Senhor não aceita oração, e o Senhor não aceita culto, e o Senhor não aceita louvor, e o Senhor não aceita nenhuma atitude nossa, quando é feita por obrigação. O nosso louvor, o nosso serviço, a nossa oração, a nossa adoração, e tudo que fazemos para Deus, tem que ser com voluntariedade, e tem que ser com prazer. Há uma decadência muito grande, considerável na vida cristã dessa geração pós-modernidade, porque vive de forma mecanizada e só esperando mandar fazer. Vivem profissionalmente, só fazem quando manda. Não tem atitude, não tem iniciativa, atuam por obrigação, só esperando mandar para fazer alguma coisa. E na vida cristã é a mesma coisa, só oram se mandar, e olhe lá, só levantam as mãos se mandar, só dão glória a Deus se mandar, só dão aleluia se mandar, só fala línguas estranhas se mandar, só cultuam se mandar, só vem à escola bíblica se mandar, só vem ao culto de doutrina se mandar. Por agora, voluntariamente não vem. E isto não é servir a Cristo. Servir a Deus requer voluntariedade, requer prazer. Deus não mandou Noé construir altar, foi voluntariedade, foi prazer. Você não precisa de artista gospel para atrair um culto, você já tem que sair de casa cultuando. Não importa se vão cantar 365 dias do ano ou 243, nós abrimos este culto, mas seja voluntário em servir e cultuar ao Senhor. Não tenha mentalidade de escravo, porque escravo só faz o que o Senhor manda. Tenha consciência de filho.
E eu não vou mandar você dar glória a Deus. Eu não vou mandar você dar aleluia. Oh, chorabagarra mandarabagarra baixamandarabagai. Deixa eu dizer um detalhe aqui para os senhores. Noé ensina que o exterior reflete a essência do interior de cada pessoa. Noé constrói o altar está edificado. Quando Noé olha para o altar, ele vê a si mesmo. E quando ele olha para si mesmo, ele vê o altar. Deus está nos dizendo o seguinte: que é para cada um de nós não aceitarmos viver fantasiados, não aceitar ter dupla identidade, ser carnal e espiritual ao mesmo tempo não combina. Ódio e amor ao mesmo tempo não combinam. Luz e trevas ao mesmo tempo não combinam. Então, creia nesta verdade, amado, e acredite nisso. Deus projetou você para ser um altar e não um lobo. Ponha esse altar para fora. Ou seja, seja mais fervoroso, seja mais comprometido com Deus. Não se esqueça, como eu vos disse, que o coração alegre formoseia o rosto. Acredite, querido, existe algo divino dentro de você. Isso está expresso na sua face. Você foi gerado por Deus para fazer a diferença. E o seu altar vai marcar a sua vida para toda a eternidade. Alegra-te, pois não é qualquer pessoa que tem um altar dentro de si, somente aquele a qual o Senhor acha graça em nele. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Há um altar aí dentro de você. Ponha esse altar para fora. Ponha, materialize este altar. Porque aonde tem um altar, Deus é atraído. E sabe por que eu tenho garantia de afirmar que Deus está aqui? Porque eu vejo mais do que pessoas neste lugar. Eu vejo o altar de Deus edificado na vida de vocês. E Ele está atraindo. Sabe este aleluia? Sabe este glória? Sabe esta mão? Sabe o que a Bíblia diz? Que o Senhor o cheira. O Senhor o cheira. Este sacrifício do teu altar está chegando à presença dele, mas ao mesmo tempo está o atraindo a este lugar. E ele está entre nós aqui.
Shamandoa e Maige Boa Schwai, Debigawa e Madio e Schweige Mobrihau e Schwige Mobe, Debidibo e Kimboe e Mambo e Butwege Mobe, Debioe e Mambo e Gibosha Bendobe e Mandigibo, Debihoa e Maige Boa Schweige, Debioe Schwuba o Mage Boe, Debioe e Maige e Hoa e Maidi e Betwege Bobe, Debiboe e ai do Exai, do Emoe Emai, porque eu abro meus céus sobre vós hoje e desço nesta casa. Night Emai do de Giboei, para receber o vosso cântico, o vosso louvor e as vossas orações. Não esfague mal é dwigiai. Hoje eu não enviei os meus mensageiros, eu mesmo vim neste lugar. Não esfui para dizer que hoje eu cesso esse dilúvio existencial nas vossas vidas. Não vai try mal, vai try mal, vai dwig mai, porque um novo tempo se abre nos vossos horizontes. Não é sweet, e vejam este arco-íris que eu estampo diante dos vossos olhos. Não é dizendo: hoje eu renovo a minha aliança convosco. Não é e quanto aos recursos financeiros, não se preocupem, porque nem que seja como uma água que pinga de uma torneira, não faltarão. Eu enviarei e proverei os recursos, e a minha obra não parará. Apenas mantenha o meu ambiente para que eu venha no meio de vós. Não esfregue mais não esfregue mamandai. Aguardai-vos, porque eu sacudirei esta nação. Não esfregue mais do esfregue noi. Não sacudirei da forma que vós pensais. Não eu vou sacudir, porque eu vou começar a responder às orações do meu povo. Não ai. E como um sinal, não esfigmai, durigio esfai bombai. E como um sinal que eu falo convosco, que habito nesta casa e que estou no meio de vós, eu abro as minhas comportas celestiais agora e derramo o peso da minha glória sobre vós, só para que saiba que eu sou o vosso Deus. E veja o que eu faço a partir de agora no meio de vós. No way, twig, my, de hoe, moe, e de guioe, swag, moe, é mai. Povo meu, receba a minha palavra, pois assim diz o Senhor.